sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre toda a terra, Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reina em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Reina em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. que Deus possa estar reinando neste lugar, nesta noite, amém? Boa noite, igreja, boa noite, você amigo, irmão, visitante, amigo que nos assiste pela internet. Louve e exalte o nome do Senhor. Damos início a mais um culto e eu te convido a se colocar de pé nesta noite, louvar o nome do Senhor, que é sobre todo nome, que é santo, que é exaltado entre todas as nações. Louvemos ao nosso Deus. Todo ser que vive, louve em nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo joelho confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. As mulheres vão louvar o Senhor. Todo ser que vive, louve ao nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos teus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado
Louvado seja o teu nome, teu santo nome. Louvado seja o nosso Deus, o Deus que tem todo o poder, o Deus que move as montanhas. E nós iremos continuar louvando ao nosso Deus com mais um cântico que diz o poder da fé. A fé não depende das circunstâncias nem das evidências, mas a fé depende de acreditarmos, não no que estamos vendo, mas nas coisas que estão além da nossa visão. Então que possamos fazer que nem a mulher que tocou em Jesus, confiando, tendo fé que seria curada. Amém? Mostra-me tuas vestes, permita-me tocar, só assim sararei. Se eu ouvir rumores, teu nome clamarei. Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Não há multidões que me faça desistir. Meus limites romperei e ao chamar tua atenção, milagres eu verei. A minha fé move montanhas, a fé move a mão de Deus. A fé faz milagres entre nós. O poder da fé faz revelar o poder de Deus. Desistir. Não há quem possa me calar. Meus limites romperei e ao chamar tua atenção, milagres eu verei. A minha fé montanhas, a fé move a mão de Deus. A nossa fé faz milagres entre nós. O poder da fé faz revelar o poder de Deus. Quando vivifico a fé as minhas obras e transponho ao sobrenatural. Os limites se curvam quando colocamos a fé em ação.
faz milagres entre nós. O poder da fé faz revelar o poder, o poder, o poder de Deus. Vamos continuar cantando, adorando ao nosso Deus. O refrão: a nossa fé. Isso. Deixe o seu lugar agora. Move montanhas, a fé move a mão de Deus. A nossa fé. Deixe o seu lugar. Deixe o seu lugar agora. Se você acredita que a fé move aquilo que é impossível, deixe seu lugar e venha colocar diante do Senhor aquilo que está, quem sabe, angustiando o seu coração, retirando até o seu potencial na igreja, no corpo de Cristo. Às vezes as lutas vêm. Quero pedir a você que, por favor, venha aqui para o centro. Nós temos outros irmãos chegando. Vocês que estão aqui à frente, venham aqui para o centro. Isso, pode vir para cá, que os irmãos possam chegar. A oração é uma marca do relacionamento de Deus com o homem. Deus criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, para que ele, Deus, ao olhar para o homem, tivesse alguém em plena condição de louvá-lo e adorá-lo de coração. Rendição total ao Senhor, porque os pássaros, os animais, as flores, a Bíblia diz que tudo isto manifesta a glória de Deus. Mas o homem foi criado um pouco menor que os anjos, para da boca deste homem Deus receber a adoração, o louvor, consciente, pleno, cheio de verdadeiro louvor, de verdadeira adoração. Por isso Deus, Ele é o primeiro a se agradar quando nós nos apresentamos a Ele com o coração quebrantado, seja necessitando de algo, seja para agradecer. Deus vê a nossa oração, Ele ouve a nossa alma. Por isso, quando você se apresentar diante de Deus, seja com a sua porta do quarto fechada, seja num quarto de hospital, seja na fila, seja aonde for, saiba, Deus está contigo lá, Deus está contigo aqui, Deus está contigo aonde você erguer a sua voz. Feche seus olhos agora e vamos orar ao nosso Deus, vamos clamar ao nosso Deus. Pai Santo, obrigado por esta noite, obrigado por esta semana, obrigado, Senhor, por todas as coisas que o Senhor tem feito na tua igreja, nas famílias da tua igreja, nesta cidade, por meio do teu reino. Nós queremos lhe agradecer, lhe render toda a honra, todo o louvor, toda a glória, todo o crédito. Nós te louvamos, Pai, por tua palavra, porque é a tua palavra lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. É a tua palavra, e a tua palavra nos garante que o Senhor é o nosso pastor e que nada nos faltará. Ainda que nós estejamos andando nas terríveis tribulações desta vida, a tua vara e o teu cajado há de nos consolar. Nós temos plena consciência de que somos guardados, vigiados e orientados pelo Senhor. Portanto, Pai, guia o teu rebanho às águas tranquilas,
refrigera a alma dos teus filhos. Ó Deus, prepara uma mesa diante deles, unge a cabeça de cada um deles, para que a alegria deles transborde para a vida eterna. Continua, Senhor, ministrando ao coração de cada um aqui, se é trabalho, se é emprego, se é, Pai, em nome de Jesus, problemas de saúde, um filho, quem sabe, nas drogas, um filho que não quer nada com Jesus, uma filha afastada dos teus caminhos. Senhor, nós colocamos toda e qualquer situação diante do Senhor nesta noite, porque sabemos, Pai, que aqui à frente há diversos problemas, diversas situações, muitas coisas que estão fugindo ao controle dos nossos irmãos, mas nós queremos declarar nesta noite que o Senhor tem o domínio, que o Senhor tem o controle, que o Senhor sabe todas as coisas e que nada está esquecido diante do Senhor. Por isso, Pai, acalma as tempestades nos corações dos nossos irmãos. Vai acalmando, vai apaziguando, que eles aprendam a entregar ao Senhor e a descansar em Ti. Abençoa, Pai, a nossa igreja, abençoe a administração da nossa igreja, abençoe os ministérios da nossa igreja, abençoe a base adoração com a Patrícia, abençoe a base serviço com o Miguel, abençoe a base discipulado com o pastor Mário, abençoe a base comunhão com o pastor Elisier, abençoe a base missões com o pastor George e cada ministério que compõe estas bases também, Pai. Nós te suplicamos, levanta líderes segundo o teu coração. Levanta, Senhor, servos que olhem para a palavra com temor, com respeito, com sabedoria, com entendimento. Levanta, Senhor, uma membresia que ama orar. Levanta uma membresia que ama a tua palavra. Levanta uma membresia que se dobra, que se curva a Jesus. Ah, Senhor, se o teu povo que se chama pelo teu nome se humilhar e orar, se arrepender dos seus maus caminhos, buscar a tua face, o Senhor nos prometeu que ouviria do céu. E nós cremos, Pai, que o Senhor está trazendo cura nesta noite. E nós cremos, Pai, que o Senhor está sarando a nossa família. E nós cremos, Pai, que o Senhor está trazendo provisão para a tua casa, porque Tu és o dono de todas as coisas. Tu és o Senhor. Que cada irmão e irmã que veio à frente nesta noite, que ao voltarem para os seus lugares, eles tenham plena consciência de que o Senhor ouviu o clamor, viu as lágrimas e já desceu para trazer a bênção. Que os meus irmãos aprendam a esperar em Jesus, porque a vitória já está garantida. Em nome de Jesus oramos, hoje e sempre. Amém. Estejam assentados. Olá, queridos irmãos, congregados e amigos que acompanham a Primeira Igreja Batista em Maricá. Fiquem ligados. O Agenda começa agora.
Dá um sorriso aí. Isso. Agora vamos lá. Aos nossos aniversariantes, que o Senhor Jesus abençoe sua vida com incontáveis realizações e seu casamento com amor, paz e alegria. Agenda fica por aqui. Fiquem ligados em tudo que acontece na nossa igreja pelo nosso aplicativo. Nos acompanhe também nas redes sociais e assista aos nossos cultos ao vivo pelo Facebook. Até o próximo! Dezembro em oração. Uma jornada para ensinar os lares a buscarem ao Senhor. 31 dias orando pela família, pela igreja, pela nossa cidade. Então, a partir de amanhã, você de posse do seu livro, quem ainda não adquiriu o livro, a jornada começa amanhã, adquira hoje o livro, tá bom? Ao final você vai poder pegar, ele está disponível, você vai poder pegar este livro. Este livro é um livro devocional, escrito no mínimo em 1916. Mas eu vou ler o que o pastor fundador desta igreja escreveu há pelo menos 101 anos atrás. No momento em que o homem começou a andar no mundo sem Deus, principiou a lançar-se com rapidez incrível no abismo da ruína física, moral e espiritual. Entenebreceu-se-lhe a mente, endureceu-se-lhe o coração, perdeu o amor da companhia com Deus, começou a temê-lo ao invés de amá-lo, chegando a duvidar da sua existência e até negá-la. Todas as suas faculdades se lhes transtornaram e, em consequência disso, perderam o hábito de orar. Muito atual, né? Há 101 anos atrás, o homem já estava falando neste nível. Então, a palavra de Deus, irmãos, é eterna, é para sempre. Todos nós precisamos nos voltar para Deus. É fácil, irmãos, reunir a nossa família para 15 minutos devocionais? Para os irmãos terem uma ideia, uma noção de como nós precisamos voltar aos princípios de uma vida cheia da companhia de Deus. Se desejamos uma igreja forte, se desejamos uma igreja vibrante, se desejamos uma igreja dirigida pelo Espírito Santo, precisamos orar, e muito, irmãos. E eu louvo a Deus porque o resultado disso é que pessoas estão chegando no pátio da igreja
e sem que haja culto algum. Estão dizendo, como nós ouvimos ontem, né, Mauro? Eu vou voltar para Jesus. Eu senti paz nesse lugar. Que coisa boa, irmãos. Que coisa boa. Agora vocês imaginem todas as famílias orando todos os dias, durante 31 dias. Ah, queridos, você vai ficar melhor, eu vou ficar melhor, a nossa igreja vai ficar melhor, a nossa cidade vai ficar melhor. Então, não percam tempo. A partir de amanhã, separem em família 15 minutos. 15 minutos é suficiente para você ler 2 páginas do livro e orar com a sua esposa pela sua casa, pela sua igreja e pela nossa cidade. Quantos estão juntos aí? Vamos fazer isso. E você vai ver que você vai começar a enfrentar uma luta tremenda consigo mesmo e na sua casa. Mas diga para o seu irmão aí, você vai vencer. Diz para ele aí, você vai vencer. Nós vamos alcançar isto para a glória de Deus. Queridos, nós estamos também iniciando no próximo domingo a série de mensagens pelo Natal. Então, durante todo o mês, um menino nos nasceu, manhã e noite. Traga visitantes, porque é natural que no mês de dezembro, nós mesmos, crentes, a gente pense no enfeite da porta, na árvore, nisso, naquilo, porque nós nos secularizamos, irmãos. Pastor, é pecado? Pecado, não. Mas a gente frustra as pessoas. Sabe por quê? Nós estamos dizendo para elas que nós não acreditamos que Natal é o bebê da manjedoura que veio, o Messias. Esta é a nossa mensagem. Nossa mensagem não é a mensagem que o mundo impregna nas pessoas. Nossa mensagem é outra. Então, nós vamos ensinar aqui sobre Jesus. Ele é o verdadeiro Natal. Quantos acreditam nisso? Amém. Então, irmãos, vamos enfatizar isto na igreja, nas casas, nas redes sociais. O nosso Natal, a nossa árvore está em Abraão. Nós somos filhos de Abraão pela fé. Essa é a nossa genealogia. Nós estamos vindo de lá. Todos que são da fé são filhos de Abraão. Então, nós temos genealogia em Deus, na fé. Então, nós vamos ensinar. Nas quintas-feiras, nós vamos ensinar que há um caminho divino para 2018. Vocês sabem que o mundo faz uma série de prognósticos. E as pessoas vão, muitos políticos fazem isso, muita gente de alta posição social, eles vão nas cartomantes, vão nos centros para saberem o futuro. Vocês sabem disso, né? Só que nós já temos uma direção divina para tudo que vai acontecer ou que pode vir a acontecer em 2018. Então nós vamos aprender na direção de Deus como se relacionar com situações do cotidiano. Então convide também pessoas para este tempo, porque vai ser um tempo muito especial da parte de Deus para nós. Queridos, vamos com alegria devolver ao Senhor dízimos e ofertas nesta noite. Devemos fazer isso, como nos diz o apóstolo Paulo, não por constrangimento, não porque alguém está mandando, mas como fruto de um coração que tem recebido de Deus, como fruto de um coração obediente e fiel a Deus, como fruto de um coração visionário, como fruto de um coração que quer participar do todo da palavra de Deus, não é? Ontem, enquanto meditávamos, né, o apóstolo Paulo falou para os coríntios: olha, vocês têm todos os dons, vocês são especiais, vocês são fora de série, mas eu quero que vocês também sejam excelentes nas contribuições. Então, essa orientação de Paulo aos coríntios também para nós cabe. Nós louvamos muito bem, temos um templo lindo, somos uma igreja vibrante, mas nós precisamos ser fiéis em tudo ao Senhor. Então vamos fazer isso, vamos ficar em pé com alegria, vamos devolver ao Senhor dízimos e ofertas nesta noite. Hino 244 do HCC.
os diáconos para virem aqui. Quero convidar o diácono Mauro Ferreira. Ele vai orar consagrando os dízimos e as ofertas. Irmão Laerte, por favor, suba até aqui o altar. Irmão Laerte, suba, por favor. E nós vamos acompanhar o diácono Mauro. Oremos. Nosso Pai que está nos céus, nós te louvamos, ó Pai, nós te bendizemos por esse momento ímpar em que a tua igreja participa, Senhor, trazendo no seu altar os dízimos e as ofertas. Ó Pai, tu esteja com a tua graça, o teu favor sobre os teus servos, que com liberalidade trouxeram, ó Pai, a parte que lhe pertence. Tu estejas com a tua mão sobre a vida de cada um deles, abrindo as janelas dos céus, derramando bênçãos, ó Pai, como assim a tua palavra nos promete, ó Pai. E nós queremos te dizer obrigado. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor nos deu neste dia, tudo aquilo que o Senhor permitiu que fizéssemos neste dia, e queremos dizer obrigado, que tu possa estar abençoando, Pai, os dízimos e as ofertas. Amém, Jesus. Que esses recursos possam ser usados, Pai, de maneira especial. Amém, Jesus. De maneira, Pai, que venha a fazer com que o teu reino possa se expandir. Amém, Jesus. Possa ser, ó Pai, visto, ó Pai, e possa ser, ó Pai, com certeza divulgado até os confins da terra. Que o teu evangelho possa ser proclamado, ó Pai, não só através da nossa cidade, mas em todos os lugares, ó Pai. Assim tu nos ordena, ó Pai, para que façamos isso em compromisso, em responsabilidade ao Senhor. Amém. Que possa estar abençoando cada um deles e suplicando por aqueles, ó Pai, que porventura não tiveram condições de estar nesse momento ofertando, mas de igual modo sejam abençoados pelo Senhor, que possa estar, ó Pai, suprindo também as suas necessidades. Amém, Jesus. Esta é a nossa oração, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Estejam assentados. Pastor Miguel Sardinha vai nos levar hoje a olharmos para o ministério, para o serviço na casa do Senhor. Abra o seu coração. Esta é a última mensagem da série que estamos ensinando no mês de aniversário da nossa igreja, Pilares de uma Igreja Saudável. Uma igreja saudável olha para a palavra, olha para a comunhão, olha para o discipulado, olha para missões, olha para a adoração, olha para o serviço ministerial. E eu tenho certeza e convicção que o nosso Deus, Ele está dirigindo a nossa igreja para a palavra dEle, e nós vamos alcançar muito êxito na nossa cidade, na nossa família, na nossa igreja. Amém. Pastor, quando convocou os diáconos, a perna esquerda que subiu, pastor. 25 anos, né? A perna esquerda quis subir para estar junto com os amados irmãos. Boa noite, irmãos. A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre todos nós. Quero pedir que os irmãos estejam orando pelos pastores que foram recém-consagrados. Precisamos muito das orações dos irmãos. Os pilares de uma igreja saudável. E quero chamar a atenção nesta noite e dizer que uma igreja saudável não nega o nosso Senhor e Salvador Jesus. Uma igreja saudável, diga aí, não nega ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Queridos, nessa noite queremos
falar para você sobre algo muito interessante, que para mim foi muito interessante. Ao estudar a palavra de Deus nestes dias, o Senhor tem colocado em meu coração essa passagem que está lá em João 18, de 15 a 27, um texto em que muitos já depararam quando Simão Pedro vem a negar Jesus. Quero, antes de ler o texto, dizer que Jesus andava com Pedro e Pedro andava com Jesus. Em João 18, de 15 a 27, assim diz a palavra do Senhor: Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus. Sendo este discípulo conhecido do sumo sacerdote, entrou para o pátio deste com Jesus. Pedro, porém, ficou de fora, junto à porta. Saindo, pois, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, falou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. Então a criada encarregada da porta perguntou a Pedro: não és tu também um dos discípulos deste homem? Não sou, respondeu ele. Ora, os servos e os guardas estavam ali, tendo acendido um braseiro por causa do frio, e aquentavam-se. Pedro estava no meio deles, aquentando-se também. Então o sumo sacerdote interrogou a Jesus acerca de seus discípulos e da sua doutrina. Declarou-lhe Jesus: eu tenho falado francamente ao mundo, ensinei continuamente, tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reúnem, e nada disso em oculto. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que lhes falei, bem sabem eles o que eu disse. Dizendo ele isto, um dos guardas que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: é assim que falas ao sumo sacerdote? Replicou-lhe Jesus: se falei mal, dá testemunho do mal, mas se falei bem, por que me feres? Então Anás o enviou maniatado à presença de Caifás, o sumo sacerdote. Lá estava Simão Pedro, aquentando-se. Perguntaram-lhe, pois, és tu porventura um dos discípulos dele? Ele negou e disse: não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, perguntou: não te vi eu no jardim com ele? De novo Pedro o negou, e no mesmo instante cantou o galo. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, como é bom estar na tua casa, como é bom poder ouvir a tua voz através da tua palavra, como é bom, Senhor, ter a liberdade que temos neste lugar de adorá-lo. Louvado e bendito seja o teu nome. Fala, Senhor, aos nossos corações. Em nome de Jesus nós somos gratos. Amém. Irmãos, essa passagem se deu logo após Jesus ter sido entregue para ser preso, e Pedro era companheiro de Jesus. Pedro conhecia Jesus. Pedro estava e andava com Jesus. E surpreendentemente, Pedro vem a negar Jesus, e aqui nega 3 vezes em seguida. Quero, neste instante, dizer que muitas possibilidades, nós que também declaramos andar com Jesus, nós que declaramos ter Jesus, temos muitas possibilidades neste mundo de negarmos a Jesus. E algumas são tão fáceis que podem passar despercebido. Muita gente pode
assim como Pedro, estar garantido, estar seguro de que andando com Jesus não precisa se cuidar. Mas eu quero lembrar que é muito fácil negar a Jesus. Tem me surpreendido muita gente, quando chamamos irmãos para estudos doutrinários, alguns irmãos acharem que doutrina é algo que não se deve mais sequer ser falado. Nos surpreende, irmãos, quando as igrejas proclamam lá, vamos estudar doutrina sobre isso, o comentário que se faz sobre doutrinas é impressionante. Não sei se com vocês acontece, mas eu tenho ouvido isso quase que diariamente. Pessoas dizendo que as igrejas têm que esquecer doutrinas e viver o amor. Esquecer doutrinas e viver o amor, viver a palavra. Mas, irmãos, o que é doutrina? O que é doutrina? Então, eu quero dizer que a primeira possibilidade, e a mais importante, a mais perigosa, em que podemos negar a Jesus, é quando não sabemos o que é doutrina. Nos nossos dicionários, querido, doutrina diz lá que é um conjunto de princípios que servem de base a um sistema. É um conjunto coerente de ideias fundamentais a serem transmitidas, a serem ensinadas. É um sistema que cada um adota ou segue no seu procedimento. É uma norma, é uma regra, é um preceito. Doutrina é um conjunto de ensinamentos que se baseia num sistema de crenças. São os princípios que existem acerca de uma determinada questão. E doutrina cristã, doutrina bíblica, o que é? É uma verdade fundamental ensinada na Bíblia. Simples assim. Em 2 Timóteo 3,16, a palavra do Senhor vai nos dizer: toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Doutrina é uma verdade fundamental ensinada na Bíblia. Ela pode ser boa e doutrina pode ser falsa. 2 Timóteo 4,3, a palavra de Deus nos diz que: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Mas a doutrina cristã é o conjunto de ensinamentos bíblicos, os ensinamentos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, os ensinamentos que Ele deixou para os apóstolos e para a sua igreja. Me surpreende então quando pessoas dizem não ir à igreja, não ir ao estudo porque é um estudo doutrinário. Você está dizendo o seguinte: eu não quero saber do que Jesus ensinou. É o primeiro passo e o mais perigoso de uma negação ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu vou ler alguns textos, nós vamos ler alguns textos, porque melhor do que eu, a palavra de Deus fala aos nossos corações. Deuteronômio 32, verso 1 e 2. Assim diz a palavra do Senhor: inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Goteje a minha doutrina como a chuva, destile a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a relva e como gotas de água sobre a erva. Palavras, cântico de Moisés, do que ele recebera do Senhor nosso Deus. Provérbios 4, de 1 e 2. Ouvi, filhos, a instrução do Pai, e estai atentos para conhecerdes o entendimento, porque vos dou boa doutrina.
não deixeis o meu ensino. Isaías 42, de 1 a 5. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade promulgará o direito. Não desanimará, nem se quebrará, até que ponha na terra o direito. E as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, formou a terra e a tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está e o espírito aos que andam nela. Isaías falava isto porque sabia que estava falando do Senhor Jesus. Marcos, capítulo 1, verso 22. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. Jesus ensinando na sinagoga. João 7, 16, 17. Respondeu-lhe Jesus: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Em Atos 2, 42 e 43, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Perseveravam na doutrina dos apóstolos aquelas 3.000 almas na primeira conversão citada na palavra de Deus. Romanos capítulo 6, verso 14 a 18 diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei e sim da graça. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vós ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Continua Paulo lá em 1 Coríntios 14, 6 a ensinar: Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco, falando em outras línguas, em que vos aproveitarei? Se vos não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina. Em 1 Timóteo 4, versículo 6, expondo estas coisas aos irmãos, será bom ministro de Cristo, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Verso 16 diz: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo, quanto aos teus ouvintes. Em 2 Timóteo 3, 14 a 16 diz: tu, porém, permanece naquilo que aprendestes, e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendestes, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. E encerrando essa primeira parte de leitura, em Tito 1, de 7 a 9, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível, como dispenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância. Antes, hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer o maldizente. A palavra de Deus, por ela mesma, nos ensina que é preciso, sim, estar bem doutrinado. E bem doutrinado
somente na palavra de Deus. Me surpreende, então, irmão, alguém dizer que não vou ao estudo bíblico, porque é um estudo doutrinário. Não vou à igreja, porque hoje é um culto de doutrina. É surpreendente. É o primeiro passo e o mais perigoso para negarmos a Jesus. Porque se não conhecemos a palavra, se não conhecemos o ensino que Ele nos deixou, o que faremos? Como seremos? De que modo, irmãos, nós temos transmitido as doutrinas ensinadas por Cristo ao nosso próximo? Hoje, tempo da modernidade, não sei nem falar algumas peças dessas, é Instagram, não é isso, Fabinho? Você que é expert, Facebook, WhatsApp, e-mail, blog, sites, são vários modos de comunicação e vejo nas ruas todo mundo toda hora se comunicando. Eu quero perguntar a você, as mensagens que você tem recebido no seu telefone, no seu, como é que fala? Smartphone e mais fones por aí, você recebe uma mensagem, você vai analisá-la segundo a palavra de Deus ou imediatamente você transforma aquela mensagem que recebeu em mensagem para o seu próximo, sem analisá-la? Você pode estar mandando para alguém algo totalmente contrário à palavra de Deus. Você pode estar negando ao Senhor Jesus ao enviar para alguém uma mensagem sem o aval da palavra de Deus. Eu vejo como o maior perigo hoje uma pessoa receber no seu smartphone, no seu telefone, uma mensagem sem analisá-la, pois você pode estar recebendo uma mensagem, como já falei, totalmente contrário à vontade de Deus. E eu quero dar um exemplo. Já citei esse exemplo aqui algumas vezes, também assim como lá na escola bíblica dominical. Alguns amigos, irmãos, quando vão fazer os cartõezinhos de final de ano, há pouco tempo recebi um na barbearia, estava escrito lá: não diga a Deus o tamanho do seu problema. Diga ao problema o tamanho do seu. É muito bonito, mas é totalmente contrário à palavra de Deus. Dizer ao seu problema o tamanho do seu Deus não tem problema nenhum, é muito bonito. Mas como eu comecei a falar, qual foi a primeira frase que eu falei? Não diga a Deus o tamanho do seu problema. Você é maior do que Deus para resolver o seu problema? Há alguém melhor para você entregar o seu problema do que Deus? O que a palavra de Deus diz sobre isso? 1 Pedro 5, de 5 a 7, a palavra de Deus nos ensina assim: rogo igualmente, sede submissos aos que são mais velhos. Outro assim, no trato de uns com os outros, cingivos de toda a humildade, porque Deus resiste aos soberbos. Contudo, aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Quando eu digo, não diga a Deus, eu estou dizendo, não lance sobre Ele a sua ansiedade, porque talvez a pessoa possa achar que é mais forte do que Deus, que é maior do que Deus, que possa solucionar o seu problema. Esse exemplo, irmãos, também está lá no Salmo 55, 22. Confia os teus cuidados ao Senhor, e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. 1 João 5, 14, 15 diz: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos
que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Esse exemplo que eu dei tem acontecido às centenas, às milhares de informações que recebem vocês, que eu recebo nos smartphones, com mensagens contrárias ao que a doutrina revelada por Jesus Cristo nos ensina. Tenha muito cuidado, porque sem você perceber, você pode estar negando a Jesus ao mandar para alguém uma mensagem sem a autorização dele. Hoje eu creio ser o maior risco que corremos, pois é muito rápida a mensagem nos smartphones. Fiquem atentos. O pastor vai me puxar a orelha, porque eu vou falar do Natal. A segunda possibilidade que quero falar nessa noite de negarmos, possibilidade de negar ao Senhor, é não combatendo as mentiras que são lançadas para a comunidade. E uma das mentiras que está bem próxima de nós é justamente a que vai começar a partir do domingo, o pastor, a pregar aqui. É o Natal. Está chegando o Natal. Em Isaías, capítulo 9, versículo 6, a palavra de Deus nos diz que porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Lucas capítulo 1, de 26 a 38, a palavra de Deus nos diz que no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria, e entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significava esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achastes graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossível em todas as suas promessas. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim. Quem tem sido o símbolo do Natal que você tem transmitido? Como ouvimos há pouco, e não tratamos nada para falar disso, o pastor também falar sobre esse assunto, qual a mensagem que estamos comunicando a quem precisa? Papai Noel é uma mentira. É uma mentira que estamos propagando, dizendo que é mentira, ou estamos desapercebido, perdoe-me, dizendo e aceitando que essa mentira continue a ser propagada no mundo em que vivemos. Não podemos permitir mais que o símbolo do Natal, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus, continue a ser trocado por um símbolo inexistente, uma mentira que ninguém sabe nem de onde surgiu.
primeiro, então, foi primeira possibilidade que falamos nessa noite de temos para negar a Jesus é o perigo de não conhecermos e muito bem as suas doutrinas e podermos ser usados para transmitir doutrinas falsas através de mensagens que recebemos e transmitimos. Segundo, é não combater a mentira. Quando não combatemos a mentira, sabendo do que podemos fazer, também estamos negando ao Senhor. Eu quero falar com você que está me ouvindo, que talvez ache aí no seu coração que os crentes estão sendo chamados a atenção e você não. Que a terceira possibilidade de negar a Jesus é chamar Deus de mentiroso. E você que ainda não prestou atenção nessas importantes tarefas que estamos dizendo, quero dizer que você pode estar negando a Cristo e chamando Deus de mentiroso, quando você não reconhece que precisa se arrepender de seus pecados. Primeiro João 5 diz que, a partir do verso 6, quando porém se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa possibilidade de negar a Cristo é não reconhecer a Jesus como seu Salvador. 1 João capítulo 1, verso 9 e 10 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Querido, Pedro andava com Jesus. E Pedro estava lá, naquele momento em que o soldado colocou a mão em Jesus, ele tirou da espada e, defendendo Jesus, ele meteu a espada na sua orelha e decepou a orelha daquele soldado. E quando Jesus foi preso, ele acompanhou Jesus até a entrada da casa de Caifás, de Anás. E quando ele chegou lá naquela porta, ele não podia entrar, não deixaram ele entrar, mas o outro discípulo que estava com Jesus e Pedro entrou por conhecer o sacerdote, voltou então e falou para aquela mulher que estava à porta que ele iria entrar. Ele era companheiro de Jesus, ele andava com Jesus, ele conhecia as obras que Jesus fazia, ele sabia quem era Jesus. E, sem perceber, rapidamente, ele nega a primeira vez a Jesus. Daqui a pouco, menos de uma hora, ele nega novamente a Jesus e, em seguida, pela terceira vez, ele nega a Jesus. Pedro, apóstolo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nega 3 vezes ao Senhor Jesus. Como tenho eu vigiado? Como você tem vigiado a sua vida? Será que é só nas grandes coisas, nos grandes movimentos que temos que estar atentos? Qual é o barulhinho do smartphone?
esse barulhinho, também temos que estar muito atentos. Na nossa caminhada na praça, na nossa caminhada no colégio, na nossa caminhada na igreja, temos que estar atentos também para não negarmos ao Senhor Jesus. Às vezes achamos que coisas simples não precisamos nos preocupar com elas. Mas irmãos, nas coisas simples, que às vezes, muitas vezes, nos descuidamos e abre-se as possibilidades de negarmos a Jesus. Davi, quando guerreava, vigiava. Na guerra, combatendo muitos inimigos. Em casa, tranquilo, descansando, sobe na laje, vou descansar. Estou tranquilo, não estou em guerra. E neste momento, não vigiou. E todos conhecem que foi aí que Davi negou o seu Deus. Essa noite, então, queridos, quero deixar com você, meu irmão, com você que não é ainda um servo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não perca a oportunidade de se livrar do perigo de negar a Jesus. Coloque-o em seu coração. Vigie, ore, ande com Ele, clame a Ele. Ao acordar, chame-o, o adore, pois o que lemos aqui diz que Ele não nos abandona, Ele não nos deixa. Nós podemos nos afastar dEle, mas Ele não se afasta de nós. Então, se viermos a negar a Jesus, não temos desculpa, porque Ele tudo fez por nós. Deus nos criou, formou-nos como homem, nós nos afastamos dele lá em Adão, ele, desde então, tem nos procurado, para que nós possamos estar sempre ao lado dele, assim como um dia, ele tem preparado um lugar para que nós estejamos sempre ao seu lado. Mas para isso, querido, é preciso que nesta terra, você tenha todo cuidado para não negar ao Senhor Jesus. E mais uma vez eu quero falar com você que nos ouve, que ainda não reconheceu que precisa arrepender-se de seus pecados. Não há possibilidade de você estar com Deus, servir a Deus e ter a vida eterna, se você não reconhecer que precisa de Jesus como Salvador de sua vida. Quero agradecer a Deus, porque um dia, todos que aqui estão, que creem em Cristo, foram abertos seus olhos para esse Jesus que Pedro estava tão pertinho. Mas, queridos, Jesus não abandonou Pedro. Logo depois, quando Jesus morreu, foi crucificado, ressuscitou, ele faz uma pergunta a Pedro por 3 vezes. A pergunta que ele fez a Pedro é: tu me amas? Pedro disse: sim, te amo. A segunda vez ele perguntou novamente a Pedro: Pedro, tu me amas? Sim, te amo, tu sabes que te amo. E na terceira vez ele disse: Pedro, tu me amas? Ele: sim, tu sabes que eu te amo. E Pedro foi um apóstolo chamado por Deus para a sua obra. Se você tenha negado a Cristo, Ele quer fazer a mesma coisa com você. Ele não te abandona. Ele quer você ao lado dele. Agora Ele quer que você se arrependa dos seus pecados e reconheça a Ele, a Jesus, como seu Salvador. Ele jamais vai nos abandonar. Que Deus assim nos abençoe. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido,
Mais uma vez eu quero louvar o nome do Senhor, porque o Senhor é misericordioso para conosco. O Senhor não olha para as nossas imperfeições. O Senhor que nos tem socorrido a cada dia, Senhor. Quero louvar o Teu nome, porque o Senhor tem nos dado a oportunidade de dia após dia meditar e aprender com o Senhor na Tua palavra. Mas, Pai, eu quero pedir ao Senhor que não venhamos a nos distrair, Pai, com as coisas oferecidas pelo mundo. Que nada que o mundo possa nos oferecer possa nos distrair. Que estejamos sempre com os nossos olhos voltados para o Senhor. Que nossa visão esteja sempre para o alto, meu Pai, porque sabemos que do alto é que nos vem socorro. E eu quero te pedir, Deus, que como igreja aqui em Maricá, possamos ser usados pelo Senhor, mas ao Pai não nos permita ser usados aqui, se não for na retidão que o Senhor deseja. Sabemos que o quão é difícil, Pai, a nossa luta nessa terra que jaz do maligno. Mas cremos no poder do sangue de Jesus derramado por nós na cruz, que nos dá a vitória sobre todo o mal. E porque cremos assim, Senhor, nós clamamos ao Senhor por aqueles que estão entre nós, que nos ouvem nas praças, nas ruas, que não ainda reconheceram o Senhor Jesus como Salvador. E pela Tua misericórdia, Senhor, possamos continuar pregando a eles, para que um dia eles estejam aqui juntamente conosco ou em outro lugar, servindo, Pai, em espírito e em verdade. Nós Te louvamos, Pai. Te louvamos agradecidos. E o Senhor conhece o nosso coração. Em o nome de Jesus. Amém.